Olá pessoal, meu nome é Leonardo Lago Fraga, sou aluno da terceira fase do curso de Zootecnia e vou falar um pouco sobre títulos privados. Essa então vai ser a sequência da minha apresentação. Primeiro eu vou explicar o que são os títulos privados, depois eu vou mostrar quais são os principais tipos e vou dar uma maior atenção para os LCAs e CRAs, porque eles são os que têm uma maior relação com a nossa disciplina, com o nosso curso, etc. E depois eu vou finalizar a apresentação com um videozinho que explica um pouco melhor como funcionam os CRAs, porque eles são um pouco mais complexos da gente conseguir entender como eles funcionam. O que são os títulos privados? Bom, eu era totalmente leigo nesse assunto, e em vários outros relacionados à economia. Então, como eu acredito que eu não seja o único nessa situação, eu procurei encontrar as maneiras mais simples de explicações do que são esses títulos. Basicamente, os títulos são papéis que as entidades emitem para poder então arrecadar recursos, ou seja, o título é um papel com uma dívida que a entidade emite ele, onde ela se compromete a devolver o dinheiro com o pagamento de juros. Sendo assim, a pessoa que investe em um título, ela está na real emprestando dinheiro a juros. E quando esses títulos então são privados, eles são emitidos por bancos, financeiras e empresas. Isso dependendo do tipo de cada um desses títulos. Como eu já tinha falado antes, existem alguns tipos de títulos privados com algumas diferenças entre si. Aqui eu trouxe os principais títulos que são certificado de depósito bancário, letra de crédito imobiliário e letra de crédito agrícola, letra de câmbio, debêntures, certificado de recebíveis imobiliário e certificado de recebíveis do agronegócio. Eu acho importante salientar que o CDB, o LCI, o LCA e o LC são títulos bancários, então eles têm uma certa segurança garantida pelo Fundo Garantidor de Créditos. Isso torna o risco de investimento nesses títulos um pouco mais baixo. Já os debêntures, o CRI e o CRA são títulos corporativos, então eles não são garantidos pelo FGC, então por isso existem alguns riscos a mais. Eu não vou poder explicar cada tipo de título, até por uma questão de que demandaria um longo tempo, e também acho que no nosso caso, os dois tipos mais importantes talvez sejam as LCAs e os CRAs. As LCAs, como eu já tinha dito antes, são títulos emitidos por bancos e os recursos que esses bancos conseguem só podem ser usados para financiar projetos agrícolas. Em relação aos prazos, eles variam de uma instituição para outra. Existe, porém, um prazo mínimo, que é de 90 dias, estabelecido pelo Banco Central. Além disso, o LCA costuma ter liquidez diária, mas isso depois de um tempo de carência. Como vantagem nesse tipo de título, eu destaquei a garantia do Fundo Garantidor de Créditos e também a isenção do imposto de renda. Essa isenção, então, ela é cedida pelo governo como uma forma de dar um incentivo a este tipo de investimento. Já para mim, a maior desvantagem é em relação ao prazo, porque pode ter prazos muito longos de carência, então, para tu poder realizar o saque. Aqui eu coloquei um esqueminha que demonstra de maneira bem simples e clara como acontece o investimento em letra de crédito do agronegócio. Então, aqui a gente consegue ver que tu adquire o título, passa teu dinheiro para o banco usa o teu dinheiro para financiar os projetos agrícolas de clientes e depois disso o banco te devolve o valor que tu investiu, mais os juros de acordo com o tempo do teu investimento. Agora eu vou falar um pouco sobre o outro título que eu acho bastante importante da gente conhecer, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Ele é um pouco mais complicadinho da gente entender como ele funciona, mas, resumidamente, o CRA é emitido por securitizadoras e a captação financeira dele é usada para custear atividades do agronegócio, como financiamento de maquinários, construção de granjas, construção de silos e por aí vai. Quanto aos prazos,
Normalmente é dado entre 10 e 15 anos, sem resgate antecipado, mas é possível conseguir algumas amortizações. Sendo assim, a liquidez fica só lá para o final do prazo. As principais vantagens que eu destaquei foram a maior rentabilidade e estar livre do imposto de renda. Já como desvantagem, eu considero o risco de mercado, a indicação para as pessoas mais experientes e qualificadas, não está aberto para um público geral, e também não ter a garantia do fundo garantidor de créditos. Bom, ainda sobre o certificado de recebíveis do agronegócio, eu busquei algo para tentar deixar um pouco mais clara a maneira como acontece esse investimento. Para isso, então, eu vou mostrar um vídeo bem curto. E nesse vídeo o narrador usa um exemplo do certificado de recebíveis imobiliário. Porém, os dois títulos são a mesma coisa, funcionam da mesma maneira. A única diferença é que um é direcionado ao setor imobiliário e o outro ao setor agrícola. Então, segue o vídeo. Quer saber o que são CRIs e CRAs? CRI é a sigla para Certificado de Recebíveis Imobiliários e CRA é a sigla para Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Ambos são títulos de renda fixa, emitidos exclusivamente por companhias securitizadoras, que é um tipo de empresa especializada em empacotar financiamentos na forma de certificados recebíveis e distribuí-los para o mercado. Quem investe em CRI e CRA está ajudando a financiar o mercado imobiliário e o agronegócio, emprestando dinheiro para empresas desses setores, respectivamente. Para saber na prática como os títulos funcionam, quando falamos em CRI, por exemplo, veja a seguinte situação. Imagine uma construtora que comercializa empreendimentos ainda na planta e dá a opção de seus compradores pagarem de modo financiado. Para não ficar tanto tempo sem receber dinheiro, a construtora pode optar por vender esses recebíveis para terceiros e antecipar o dinheiro, já que seus compradores estão pagando financiado. Para isso, contrata uma securitizadora, que transforma as dívidas dos financiamentos em títulos de renda fixa, e estes são adquiridos por investidores que, por sua vez, recebem quando o título vencer, o valor investido mais juros. A rentabilidade desse tipo de investimento pode ser pré ou pós-fixada, e os CRIs e CRAs não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, já que são emitidos por instituições securitizadoras. Ao adquirir um CRI ou CRA, o investidor passa a assumir os riscos de crédito primário do emissor. Então, antes de investir, deve-se ter atenção ao rating da operação e quem é o emissor. Mas a sua grande vantagem é que seu rendimento é livre de imposto de renda. Para investir em CRIs e CRAs com tranquilidade, é essencial contar com o apoio de uma assessoria de investimento, que entenda quais são os riscos e prazos para concretizar o investimento ideal para você. Aqui estão as minhas referências, então, para a elaboração desse vídeo. Espero que ele seja útil para quem vem assistir ele. E muito obrigado pela atenção de todos que assistiram. Até mais!